Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora a que nos estejam a ver, aquarianos, bem-vindos à vossa leitura para o mês de setembro de 2024, num momento de grandes transformações sociais, também um momento dominado por esta era de aquário na qual nós vivemos, em que nunca como antes o Grêmio e as associações estiveram tão em voga, os sindicatos e transformação dos valores sociais, mas é também um momento de reflexão e transformação. As velhas estruturas a cair, as novas estruturas a aparecer, novas transformações, novas realidades, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista relacional, quer do ponto de vista das empresas, tempos modernos, tempos de transformação, mas também tempos de grande revelação. Qualquer das formas, isto tudo para vos enquadrar que está a haver uma quadratura entre Júpiter e Saturno, sendo que há ali uma conjunção Urano e este planeta rege-vos. Qualquer das formas, estas modificações são modificações necessárias do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista também material, profundas, e que são necessárias para a mudança. E basicamente é isso que temos. Vou trazer então aqui as 12 oficinas, 12 áreas de vida, vou trazer este parado para as 12 posições base, que é o Reader's White clássico, e depois irei fazer os esclarecimentos às duas posições menos favorecidas com o Panda Tarot, que será o baralho que eu utilizarei para fazer esses esclarecimentos. Então, sem mais delongas, no further ado, vamos lá fazer então aqui um baralhinho, até dois. Desta vez não vou usar oráculo ou carta de oráculo, farei a reflexão de acordo com as cartas que me vão saindo e levarei mais tempo na interpretação das mesmas. Igualmente, não irei colocar as cartas, vou dispô-las inicialmente em duas linhas de seis, mas depois irei analisar por grupos, ou seja, por áreas, digamos, por áreas, portanto, nós temos as 12 oficinas, portanto, temos as chamadas oficinas básicas de relação e oficinas superiores, ou seja, farei então um escalonamento por grupos de oficinas, de acordo também com aquilo que é a sua indicação. Nós temos oficinas do eu com o eu, que são as oficinas básicas, temos depois as oficinas do eu com o outro, as da relação, e depois temos as oficinas do eu com o coletivo, que são as chamadas oficinas superiores ou coletivas, e que merecerão depois também esse cuidado ao esclarecimento. Portanto, já tenho aqui as 12 oficinas, só aqui arrumar um bocadinho para depois melhor esclarecimento das ditas. Então, vamos começar pelas quatro posições base, as oficinas básicas, a oficina 1, que é o ginásio, depois temos a oficina 2, que é a banca, a oficina 3, a redação, e a oficina 4, o jardim de infância ou infantário, que tem a ver com energia de caranguejo e com os traumas interiores. Ora bem, começando aqui pela casa 1, que é a casa do corpo, da relação do eu com o meu corpo, a forma como eu trabalho o corpo, tenho o as de ouros, que significa que vocês estão a gozar um momento de plenitude e de terem chegado a objetivos, conseguiram ter o corpo que queriam ou aquilo que queriam fazer com o corpo, estão muito satisfeitos nesta área. A área do corpo, a área da imagem própria, a área do ascendente, a forma como projetam a imagem, portanto, tem a ver com isto, esta oficina do ginásio. Portanto, no corpo, vocês estão aqui numa fase muito positiva, pelo menos vão estar durante o mês de setembro todo. A nível daquilo que é a parte económica, recursos financeiros, recursos económicos, temos aqui um seis de copas, o que nos indica que vão muito a parcerias do passado. Vai ser importante recorrer a parcerias do passado, amigos de infância, para equilibrar aquilo que é a vossa estrutura económica, de conhecimento, enfim, porque não estamos aqui apenas a falar de recursos económicos, podemos também estar a falar de recursos intelectuais, recursos de estudo, e portanto é tudo isso que está a acontecer neste mês de setembro. Relativamente à comunicação, à redação, temos o Rei de Copas, o que indica que a vossa comunicação vai ser muito na base da afetividade, o que é interessante porque a carta regente de Aquário é o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas é o oposto do Rei de Copas. Significa que vocês irão sair da vossa área de conforto para se tornarem bastante mais cautelosos, bastante mais corretos, bastante mais afetuosos, e estarão aqui numa energia muito de balança, muito de criar aqui o equilíbrio e saber falar e saber estar. Portanto, e de peixe também, aquela energia muito afetuosa é aquilo que vos vai pautar a vossa comunicação, a forma como comunicam. Relativamente àquilo que é a vossa ligação com a interioridade, com o passado, com a infância,
com o jardim de infância, também em relação com as crianças e com a vossa própria criança interior, não é? Temos o ermita. E o ermita diz-nos que vocês vão mergulhar nessa interioridade e descobrir o que é que lá se está a passar e corrigir e, de alguma forma, reformar todas essas energias que têm dentro de vocês, ok? É isto que temos para as oficinas básicas. Eu iria passar agora para as oficinas da relação. E no palco, que é a energia de leão, o palco tem a ver com a nossa imagem projetada, não com a nossa imagem relacional com o passado, mas a nossa imagem projetada, vocês têm aqui um 5 de paus, o que indica que há uma grande conflitualidade neste momento, ou seja, há situações conflituantes, há situações em que vocês aparecem como bullies ou de alguma forma ligados à agressividade. Isso não é positivo, mas é o momento atual da vossa imagem e a forma como vocês também estão a atuar, porque sentem a necessidade de fazer isso. Isto merecerá algum esclarecimento, perceber exatamente o que é que se está aqui a passar a este nível. A nível do trabalho, o 4 de paus indica um casamento, vocês estão muito felizes com o trabalho que fazem, estão extremamente dedicados ao trabalho, sentem-se bem a fazer o trabalho que estão a fazer neste mês de setembro, e isso vai ser um plus. Portanto, a área da clínica, a área de Virgem, a área do trabalho, está altamente favorecida durante este mês de setembro para vocês aquarianos. A nível dos relacionamentos, está aqui, e falei nele há pouco, o Rei de Espadas, que é a vossa carta. Nos relacionamentos vocês estão muito frios, ao contrário do que acontece, por exemplo, na comunicação geral, na comunicação com as pessoas em geral, na redação, onde tem um Rei de Copas, aqui vocês estão dentro da vossa zona de conforto, aqui vocês estão no Rei de Espadas. Ou seja, a nível da comunicação com o outro, a nível da parceria, das parcerias, vocês estão muito frios e muito calculistas e muito claros naquilo que querem, na forma como se vão comunicar. Isto vale para parcerias de trabalho, como vale para os vossos colegas. Depois, o 6 de ouros, naquilo que é a relação íntima ao terapeuta. Vocês vão ser muito claros naquilo que é o vosso espaço e o espaço do outro. Ou seja, estão muito bem blindados e não vai ser fácil aqui criar qualquer tipo de aproximação ou tentativa de vos influenciar. Estão muito frios nessa forma de olhar e ver. Passamos então agora para as oficinas coletivas, nas quais se insere também a vossa oficina, que é o Grêmio, e estas oficinas superiores temos a Universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo. Relativamente à Universidade, Estudos Superiores e Viagens, corresponde à energia de Sagitário, temos um pajem de paus, o que nos indica que vai haver algum movimento, mas esse movimento é pouco significativo. Será titubeante ou limitado, uma vez que é um pajem, embora seja da ação, de fogo, é um pajem de paus, mas essa ação é uma ação limitada, vai haver comunicação, vai haver algum movimento, mas nada de extraordinário. Portanto, eu diria que grandes viagens ou estudos superiores não estarão muito favorecidos no mês de setembro para vocês, aquarianos. Relativamente àquilo que é a vossa imagem pública, e aqui tem a ver com a energia de Capricórnio, e tem a ver nomeadamente com o Parlamento e com o serviço público e com a imagem pública, aparece um pajem de espadas, é outro pajem. E aqui então temos uma comunicação mesmo fraca. Esta é uma imagem má, ou seja, não estão numa posição muito forte, estão numa posição fraca de se poderem impor ou de querer impor aquilo que entendem, ou seja, não têm argumento de estrutura, diria de mármore, de instituição por detrás. E, portanto, estão numa posição frágil neste mês de setembro. Relativamente nesta área, que é a área do Parlamento. Na área do Grêmio, tem o 4 de espadas que indica pausa. Esta é também a vossa casa, a vossa área. Esta pausa, este descanso é necessário para vocês se refazerem, eventualmente para depois aparecerem numa imagem de maior força em termos sociais. Aliás, estas casas estão todas muito pouco favorecidas, aqui as do social. Finalmente, a nível espiritual, um 8 de copas que indica que vocês estão a abandonar alguma coisa. Alguma experiência espiritual está a ser abandonada e está a levar, digamos assim, o seu tempo e a afastar-vos e a afastarem-se também desses propósitos ou desses objetivos. Irei esclarecer então aqui o pajem de espadas na Casa do Parlamento e o 5 de paus, que são as duas posições menos favorecidas, na imagem pública projetada do palco, na forma como vocês são percebidos e como vocês se percepcionam perante a realidade da vida e o mundo. Vou começar então estes esclarecimentos com dois embaralhamentos aqui do Panda Tarot e tirar três cartas para esclarecer estas duas posições mais frágeis da vossa leitura aqui do mês de setembro para vocês aquários. Então, só aqui fazer.
para perceber exatamente o que é que temos em termos de percepção destas situações. 5 de copas, 2 de paus e o cavaleiro de ouros. E já vamos depois ver também o que é que temos aqui em termos. Aliás, sim, temos o pajem de ouros. Temos o pajem. Não o cavaleiro, mas o pajem. Ok, muito bem. Então, relativamente aqui a esta conflitualidade no local de trabalho, ou conflitos, ou o que quer que seja que esteja a acontecer e a imagem que está associada, há por um lado aqui um 5 de copas, que é uma grande insatisfação com a situação presente, um 2 de paus, a noção que tem que se avançar, que tem que se transformar, que se tem que alterar, mas não há força suficiente para o fazer, e depois um pajem de ouros, que é não ter, saber que tem que concretizar, mas não ter muita força nesse sentido. Ou seja, talvez vocês, ou como chefias, ou como alguém que tem que tomar uma decisão, sabem que têm que entrar em conflito. E neste momento isso implica perdas, implica um novo projeto do qual vocês não estão muito certos, e tudo isso leva-vos a uma grande indecisão acerca do momento que têm que fazer, do caminho que têm que trilhar, e essencialmente faz com que vocês apareçam como uma figura frágil. Frágil, inclusivamente, em termos de empreender novas missões, novas estruturas, e tudo isso está aqui a passar e a constituir um pouco a vossa própria imagem pública e a forma como vocês são percebidos. Isto relativamente aqui à questão do palco e da imagem pública que vocês estão a demonstrar. Passando então agora aqui para o pajem de espadas, que vimos há pouco que tinha a ver com tinha a ver com o Parlamento, com a imagem pública, com a instituição, e de facto tem a ver com, por um lado, enamoramento. Há aqui uma situação de apaixonar por uma determinada ideia, uma ideia que vos enche completamente as estruturas, ou que vos enche as expectativas, que vos deixa totalmente satisfeito, e isso faz com que vocês estejam a avaliar o que é que vão fazer ou não vão fazer. E daí aparecerem como um pajem de espadas. Vocês têm muito receio, se tiverem digamos, uma posição mais forte, uma imagem mais forte, uma imagem mais dominadora, que isso possa de alguma forma fazer ruir aquilo que é o vosso emprego de sonho, a vossa ligação de sonho ou a vossa imagem pública de sonho. Estão com receio de quebrar a vossa própria imagem perante vós e perante os outros. Basicamente é isso. O conselho é óbvio, será de trabalhar as vossas insuficiências e superar essas dificuldades. Voltamos a ver então em outubro. Até lá despeço-me, aquarianos. Espero que tenham um bom mês de setembro.